céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois é que eu quero ser. Espírito é o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois é que eu quero ser. Espírito é o teu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do meu altar. Agora vocês vão cantar, acompanhando aqui, teclado. Que a bênção, a paz do bom Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Comigo, bendito seja Deus que nos ouviu com amor de Cristo. Reconhecendo que somos pecadores necessitados da misericórdia do Pai, confessemos os nossos pecados. Comigo, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Comigo, peço ao Pai aberto, peço a Jesus e Yeshua HaMashiach, peço ao Espírito Santo, paráclito de Deus, perdão dos nossos pecados. Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Dai a todos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, e comigo assim seja. Liturgia da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 10 e diante, que diz assim: regozijai-vos com Jerusalém e encontrai aí a vossa alegria, vós todos que a amais. Com ela ficais cheios de alegria, vós todos que estáis de luto, a fim de vos amamentar a saciedade, em que o seio que consola, a fim de que sugueis com delícias. Pois eis o que diz o Senhor: vou fazer a paz correr para ela como um rio,
e como uma torrente transbordante a opulência das nações. Seus filhinhos serão carregados no colo e acariciados no regaço. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados de Jerusalém, e com essa visão, vossos corações pulsarão de alegria e os vossos membros se fortalecerão como plantas. O Senhor manifestará aos seus servos o seu poder e aos seus inimigos sua cólera. Pois o Senhor virá no meio do fogo, com seus carros semelhantes ao furacão, para satisfazer a sua cólera num braseiro e cumprir suas ameaças em chamas ardentes. Porque o Senhor fará justiça de toda a terra pelo fogo e de todo ser vivente pela espada, e muitos cairão sobre os golpes do Senhor. Aqui o profeta está falando da justiça de Deus, né? Você não pode isolar texto da Bíblia, porque aqui você vai ver um Deus feroz, vai ver um Deus carrasco, mas aqui está falando do juízo que Deus aplicaria sobre a nação que havia feito o povo de Israel sofrer, no caso dos caldeus, né, dos babilônicos, que tinham escravizado o povo de Israel, o povo de Deus, e eles estavam sofrendo, o rei tinha sido assassinado pelos caldeus. Então Deus aqui está falando de justiça em prol do seu povo, né? Bom sempre você estar ligado, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não pode ser textos isolados. Você não pode isolar textos da Bíblia, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia e para a mentira, né? Você tem que lembrar que quando o profeta está falando aqui, vamos repetir aqui a maneira como o profeta fala, ele está falando de juízo, né, sobre a nação, porque o Senhor fará a justiça, olha a palavra aqui, porque o Senhor fará a justiça de toda a terra pelo fogo e de todo ser vivente pela espada, e muitos cairão sob os golpes do Senhor. Quer dizer, a justiça de Deus, a santidade de Deus é a justiça de Deus em ação. Então Deus irá fazer a justiça, isso não resta a menor dúvida, todo o povo de Deus, todos aqueles que são de Cristo sabem disso. Conhecem a Escritura e sabem que a justiça de Deus, ela será implacável sobre este mundo e cada dia mais se esquece de Deus. No caso aqui, especificamente, Deus está se referindo ao povo babilônico que havia escravizado o povo de Deus. Vamos falar com Deus. Nós temos aqui no altar pedido de oração. Estenda suas mãos, Jesus. Eu abençoo o Todo-Poderoso essas pessoas, meu Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Essas pessoas que precisam da tua bênção, do teu milagre, da tua cura, da tua libertação. E nós te pedimos, ó Santo Cordeiro de Deus, pelo nome do Senhor, a bênção, a cura, a libertação. Coloca a mão no seu coração. E você vai pedir agora para que o Senhor visite esse coração agora. Para que o Senhor tire toda a mágoa, todo o ressentimento, todo pecado, toda imundície do nosso coração. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, estamos diante de vós na manhã desse dia, te agradecendo pela vida, te agradecendo pela oportunidade de poder estarmos aqui diante de vós para te adorar. O Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que é soberano, que é tremendo, que é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, o Senhor que é a nossa vida. E nós te adoramos agora. E no poder do teu Espírito, nós te adoramos, ó Pai. E pedimos que o teu Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus venha sobre nós. Que o teu Espírito venha nos renovar. Que o teu Espírito venha nos vivificar. Que o teu Espírito venha reafirmar a nossa fé diante de vós. Ó Espírito Santo, nós te adoramos, invocamos a vós. E te pedimos que nesta manhã possamos sair daqui revestidos da graça dos céus e do poder do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nós te pedimos agora, venha ao encontro do teu povo, da filha, do Filho de Deus. Você vai dizer assim, diga comigo, Espírito Santo, vem ao encontro do meu coração. Eu sou carente de vós. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, venha ao encontro de nós, nos vivificar. Venha iluminar nossa mente para melhor entender a tua palavra. Venha, Jesus, visitar o nosso coração através do teu Espírito, através do poder do teu Espírito, encher-nos da graça,
do poder, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja, para sempre, seja louvado o nome de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Pessoal, nós estávamos aqui, né, meditando na palavra e nós começamos essa celebração tanto atrasada, mas o que nós estávamos fazendo aqui antes, a palavra que nós estávamos falando com vocês, faz parte da celebração, viu? E tem coisas que nós não podemos falar assim em público, né? Falar só para a igreja, para vocês, né? que está ligado a nós. Mas, às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu vim para participar da celebração, mas o bispo não iniciou a celebração ainda, mas aquilo que nós estávamos falando com vocês antes, agora há pouco, já faz parte. Entendeu? Já faz parte, pessoal. Praticamente o que nós deduzimos dentro das Escrituras, quando você lê os Evangelhos, quando você lê a palavra de Deus, você observa que a maior parte do contato do nosso Senhor com o povo, com os discípulos, os apóstolos, com o povo, foi com palavra. Entendeu? Era a palavra de Deus que estava ali direto, né? E o nosso Senhor, quando ele parava de falar, já era para ministrar a bênção. Já era para expulsar o demônio, entendeu? O nosso Senhor, ele praticamente não teve tempo para fazer show gospel, para dançar gospel, para ficar rebolando, dançando. Não que isso seja errado, está entendendo, pessoal? Porque a Bíblia manda nós louvarmos a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O louvor é praticamente uma coisa que faz parte da liturgia da nossa vida cristã, da nossa vida de adoração a Deus. A palavra de Deus diz para nós louvarmos a Deus, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Você pega o livro de Salmos, você vai ver, entendeu? Mas o que podemos deduzir dentro do que nós conhecemos das Escrituras Sagradas, nosso Senhor não teve tempo de fazer show gospel, não. Ele não teve tempo de fazer dança, de fazer... ficar dançando para lá e para cá, não. Entendeu? Ele não teve tempo disso aí. O tempo dele foi restrito, né? O ministério de Jesus durou 3 anos. E durante os 3 anos, ele ministrou o quê? A bênção, a palavra. Ele estava ali com a palavra, porque a palavra é que liberta. A palavra de Deus. A palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus é que vai fazer a ação da libertação na vida da pessoa. Entendeu? Porque eu sempre digo aqui, a libertação da pessoa não é exclusivamente colocar as mãos na sua cabeça e mandar os demônios, coisas ruins sair da sua vida, não é só isso não. Isso aí faz parte, mas o que realmente, o que faz a lavagem, o que faz a purificação, o que faz a libertação mesmo no coração da pessoa é a palavra de Deus. Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade?
Pilatos perguntou para Jesus, né? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Então, verdade é tudo aquilo que concilia com a lógica e com a razão. Isso é aula de seminário, hein? Guarde isso, é importante. Você pode até escrever na sua agenda aí. Verdade é tudo aquilo que concilia com a lógica e com a razão. E a palavra de Deus concilia com a lógica e com a razão. Entendeu? A palavra de Deus ela é fiel, ela é como uma espada de dois gumes que penetra a divisão da alma e separa a alma do espírito. A única coisa que separa a alma do espírito é tão penetrante como a espada de dois gumes, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que discerne até pensamentos. Você sabia que a palavra de Deus tem poder de discernir pensamentos? Quando você quiser discernir pensamentos, Bíblia, palavra de Deus. Discerne pensamentos. Às vezes você olha para uma pessoa assim, o que aquela pessoa está pensando, hein? Às vezes você não tem isso, não tem essas interrogações loucas na nossa cabeça. Na minha tem, de vez em quando, né? Na minha tem, eu olho assim, entendeu? E penso assim, o que a pessoa está pensando? Já tem casos que eu já chego, eu já abro a evidência direto. Não está pensando isso, pelos fatos, né? Entendeu? Porque a evidência são os fatos são a evidência. Entendeu? Tem coisa que você não precisa adivinhar, que você não precisa viajar no astral. Tem coisa que está na cara, né? Você está ali, é só somar 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Está na cara que você está vendo o que está acontecendo. Não precisa você se concentrar, oh meu Deus, me revela aqui, Jesus. Jesus, a gente fala na língua dos anjos, não? E existe língua dos anjos? Cadê? Você chega na igreja, entendeu? Aí você tem o dom de falar, não? Porque eu tenho o dom de falar a língua dos anjos, entendeu? Eu tenho o dom de falar na língua dos anjos, em qualquer lugar que hoje. Eu não preciso estar aqui na igreja para falar na língua dos anjos. Eu posso chegar no Largo 13 de Maio, aqui no Largo 13 de Maio, posso chegar aqui no Shopping Boa Vista. Quantas vezes já fiz isso, né? Entendeu? Eu estou assim, em comunhão com Deus, aí eu começo a falar baixinho, né? Não alto, o pessoal pensar que eu estou doido. Né? Aí eu vou às vezes eu falo nessa língua do pensamento também. Entendeu? Que língua é essa que eu falei aqui agora? Será que isso é língua dos anjos? Existe língua dos anjos, pessoal? É? Nós vamos falar sobre isso, hein? Você vai vendo aí. O que nós falamos na semana passada sobre Espírito Santo? O assunto que nós vamos falando. Vamos lá, vamos recapitular. Quando que na primeira vez a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Bereshit bara Elohim, hebraico, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face dos abismos. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Então, a primeira vez na Bíblia que fala do Espírito de Deus, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Lembrando que a palavra Gênesis quer dizer princípio. A palavra Gênesis quer dizer princípio. Dona Berenice, o que quer dizer a palavra Gênesis? Eu estava viajando, Berenice. Entendeu? Berenice estava viajando. Estava onde? Interlagos, Berenice? Estava aqui? Confiante em Deus. Gênesis. Benedito. O que quer dizer a palavra Gênesis? Benedito também estava viajando. Estava onde? Na Camura? Estava na Camura, Benedito. Gente, eu falei aqui, quer dizer Gênesis, eu falei aqui 2 vezes. Princípio. Vocês estão viajando, hein, pessoal? Aonde? Lá na fazenda, na fazenda da Record?
Ah, gente, desliga aqui, por favor, please. Por favor, pessoal. O assunto é importante. Nós não temos tempo para Deus. O nosso tempo é restrito. Será que nós temos tempo para Deus? Se você disser, eu não acredito que você tem. Você tem tempo de trabalhar, você tem tempo de tudo, mas tempo para Deus você não tem. Você tem que forçar uma barra muito grande para poder sobrar um tempo para você estar aqui na igreja. Então, por isso que tem que desligar o celular. Porque nós não temos tempo para Jesus. Não temos tempo para Deus. E aí chega aqui, você tem que ficar aqui. Entendeu? Você está aqui, ó. Prestar atenção. Porque você, não adianta eu estar falando aqui e você não prestar atenção. Porque quando Isaías no 55 diz assim, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vossa alma se deleite. O que quer dizer o profeta com a palavra ouvir? Ouvir no hebraico, não sei pronunciar a palavra ouvir no hebraico, mas o verbo ouvir no hebraico, sabe o que significa, pessoal? Prestar atenção. Prestar atenção. Nós estamos aqui, passa avião, passa carro ali na rua, entendeu? O menino grita lá fora, mas você está prestando atenção no quê? No que nós estamos falando aqui. Você pode estar no lado 13 de maio, passando ali. Aí, de repente, passa em frente de uma loja e está tocando uma música lá, né? Está tocando uma música lá do Roberto Carlos. Eu te amo, eu te amo. Aí você, um montão de barulho, mas você vai ligar na música. Poxa, essa música aí, poxa, do meu tempo que eu era mais novo, olha. Aí você dá aquela paradinha assim, disfarça que está olhando assim, só para ter quanto tempo longe de você, quero ao menos vir falar. Você fica disfarçando ali, e isso já aconteceu comigo. Eu, uma vez, eu passei vendo uma loja aí, estava tocando uma música lá, uma música do Marcelo lá, antiguíssima, entendeu? Late, late, coração, eu sei me feliz. Late, coração. A música até da novela da Globo. Puxa, nós estávamos no Rio de Janeiro com essa música estava tocando. Aí eu parei, fiquei lá ouvindo, disfarçando, assim, vendo a mercadoria, porque eu estava querendo ouvir um pouquinho da música. Montou de barulho, mas a minha atenção estava ali. Então, nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Você vai prestar atenção aqui, para você entender. Senão, não adianta nada se você não prestar atenção. Nós dissemos que a primeira vez que o Espírito de Deus foi mencionado na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A segunda vez foi lá no primeiro, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando Deus soprou, fez o homem do pó da terra, soprou e ele tornou-se alma vivente. Esse sopro, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Que a palavra no grego, Espírito, quer dizer sopro. E a terceira vez, está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz que o Espírito de Deus não iria permanecer no homem. Vamos lá? Vamos ler? Vamos ler aqui em Gênesis 6. O que quer dizer a palavra Gênesis, Benício? A palavra Gênesis quer dizer o quê? Ai, meu Deus, my God. A palavra Gênesis, Benício, quer dizer espírito? Hã? É o Espírito Santo? Não, eu estou perguntando o que quer dizer a palavra Gênese. O que significa a palavra Gênese? Que é o primeiro livro da Bíblia. Isso que eu estou perguntando. Bíblia, que falou aí. Você não se ligou, não? Aliás, quem falou? Quem falou? Hã? Hein? É. Princípio. Repita comigo, Denise. Princípio. Repita comigo, please. Princípio. Princípio.
Capítulo 6, versículo 3. O Senhor então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será somente 120 anos. Aqui, logo no princípio da Bíblia, está dizendo que o Espírito de Deus não permaneceria no homem. E como então hoje a Igreja de Jesus, como entender a Igreja de Jesus tendo o Espírito Santo? Se está escrito aqui que o Espírito de Deus não permaneceria no homem, porque o homem é carne. Quando diz carne, no eufemismo hermenêutico do texto, quer dizer natureza pecaminosa. Quando você vê na Bíblia escrita a palavra carne, principalmente no Novo Testamento, essa palavra ela entra como um eufemismo, como se fosse assim uma expressão significando, referindo-se à natureza pecaminosa do homem. Meu espírito não permanecerá nessa natureza perversa, nessa natureza assassina, meu espírito não permanecerá. E como que hoje a igreja, nós, povo de Deus, podemos ter a certeza que o Espírito está conosco? Então você precisa vir no domingo para você entender isso aí. Nós vamos saber como entender isso aí. Bom, o Espírito de Deus, nós vamos agora fazer uma pausa para entender o Espírito de Deus como uma terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos lá, vamos voltar para Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Note aí, Deus, o Pai, céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face dos abismos. O Espírito de Deus, e a pessoa da Trindade, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Olha o verbo aí, haja. Quando Deus disse, haja luz, ele usou o quê? O verbo, a ação. Olha a pessoa, a Santíssima, a pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus executor, o Espírito que faz parte da criação, e o verbo, que é Jesus. Vamos lá para o capítulo 1, versículo 1 de São João, para nós entendermos isso aí. João escreveu assim: no princípio, lá no princípio, antes de tudo, antes de todas as coisas, antes da criação dos céus, antes da criação do universo, antes da criação do homem, no princípio era o verbo. A palavra era é um verbo. Era o verbo. Pretérito perfeito. O verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Versículo 9 do capítulo 1 de São João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo se fez carne, no koiné grego, quer dizer tabernaculizou-se. E o verbo se fez carne. E como que Deus se fez carne na pessoa de Jesus? Isso é um mistério, pessoal. Como que uma mente humana vai entender um mistério desse? Não vai, nunca. Nós cremos que Jesus Cristo se fez carne, trouxe Deus para nós. Nós cremos nisso. Não obstante, nós não temos capacitação mental de entender como que foi isso aí. Mas nós cremos. O nosso crer no fato já é o suficiente que nos justifica diante de Deus. Já é o motivo da justificação. A nossa justiça, a justiça de Deus, ela é imputada em nós através da fé neste fenômeno espiritual que ocorreu há 2000 anos atrás, de Deus ter feito carne através de Jesus Cristo.
Por isso que Paulo